Olá, irmãos, graça e paz. Hoje é mais um dia que o Senhor nos deu, por isso devemos nos alegrar. Devemos ficar felizes porque o Senhor tem sido a nossa força para que possamos viver a cada dia segundo a sua vontade. Por isso eu quero desejar a você um bom dia, começar desejando a você bênçãos do Senhor durante o seu dia, que o Senhor esteja derramando sobre a sua vida. Quero convidar você para iniciarmos nosso momento devocional. Abrir sua Bíblia lá no livro de Salmos, lá no Salmo 18. Quero que você acompanhe comigo a leitura do Salmo 18 até o versículo 7, do 1 ao 7, que diz o seguinte: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram e torrentes de perdição me amedrontaram. Correntes do Sheol me envolveram, laços de morte me surpreenderam. Invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porque ele se indignou. Irmãos, esse salmo foi escrito, por Davi. Depois de Davi ter vencido ali a luta contra alguns de seus inimigos e até mesmo contra Saul, depois que Davi finalmente conseguiu ficar em paz, meio tranquilo, ele escreve esse texto com a intenção de celebrar o Senhor, de reconhecer a Deus pelo socorro, pelo auxílio que o Senhor tem sido na vida dele. Ou seja, Davi escreve esse salmo com a intenção de agradecer a Deus pelo cuidado, pela proteção, pela força. E hoje eu queria conversar um pouquinho com você e refletir sobre a nossa dependência do Senhor no que diz respeito à força da nossa vida, no que diz respeito à proteção da nossa vida, no que diz respeito àquilo que nós precisamos para que possamos viver e vencer as lutas diárias da nossa vida. Veja, o Salmo começa dizendo que o Senhor é a rocha da vida dele, que o Senhor é a fortaleza, que o Senhor é o libertador, que é o Deus que para ele é um rochedo. E sabe, irmãos, nós precisamos muito ter essa consciência acerca do que Deus é na nossa vida. O Senhor, nosso Deus, é o nosso rochedo, é a nossa força, é a nossa fortaleza. O nosso Deus é aquele que nos salva, é o refúgio da nossa vida. Tudo isso está descrito aí no capítulo 2. E aí a gente precisa ter essa percepção que Davi também teve, porque com certeza durante as nossas batalhas diárias, durante o dia a dia, o Senhor, ele se revela para nós como sendo esse auxílio ou essa força que nós precisamos para vencer no dia a dia. Veja, antes de tudo mesmo, o versículo 1, Davi começa dizendo que ama o Senhor. Eu te amo, ó Senhor, minha força. É o que Davi diz. Começa escrevendo ali para agradecer. Primeiro ele deixa claro o amor que ele tem por Deus. Depois ele também apresenta o Deus que é a força dele. Ele reconhece que Deus é a sua força. E, irmãos, nós somos extremamente dependentes do Senhor para viver os nossos dias. Somos extremamente dependentes do Senhor para que Ele possa ser a base da nossa vida. Eu tenho certeza que você, ao levantar, ao viver todo o seu dia, quando acorda e passa o dia inteiro, se não fosse pela graça, pela misericórdia do Senhor, você não chegaria no final do dia. Se não fosse Deus lhe protegendo e acampando ao seu redor anjos que possam trazer proteção para a sua vida, você não estaria aqui hoje para contar a história de toda a sua vida que você já viveu. E por isso, irmãos, precisamos ter o reconhecimento sobre aquilo que Deus é para a nossa vida. Veja, Davi tem tanta essa clareza, tem tanto essa noção do que Deus é para ele, que ele começa a dizer que, de fato, algumas coisas foram surgindo na sua vida. Se levantaram contra ele, tentaram matá-lo, foi colocado ali, preparado diversas armadilhas pelo próprio Saul, e vocês sabem muito bem essa história. E Davi diz que, quando isso aconteceu, ele clamou ao Senhor.
Ele buscou a Deus, porque ele sabia que Deus era aquele que traria a solução para o seu problema. Deus era aquele que seria a sua força. E eu quero que você reflita comigo sobre a necessidade que você tem de clamar a Deus, de se colocar diante do Senhor como alguém que reconhece que precisa dele e que também clama a Ele quando precisa. Quando passar por dias difíceis, lembre-se de clamar ao Senhor. Quando estiver passando pela provação da vida, quando batalhas se levantarem contra você, lembre que você deve clamar ao Senhor. Veja, versículo 6, invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus. Foi o que Davi fez aqui, é o que ele está dizendo que fez, clamou ao Senhor no tempo difícil, na angústia, no tempo de sofrimento, na perseguição, na batalha, no momento em que parecia que ia morrer, ele clamou ao Senhor. E o que é que ele diz que aconteceu aqui? Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. E ele continua, E a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porque ele se indignou. Sabe, queridos irmãos, às vezes a gente tem a percepção, a gente muitas vezes tem a sensação, na verdade, de que Deus ele não nos ouve, de que Deus ele não escuta o nosso clamor, ou de que Deus não está nem aí para a nossa vida. Mas a verdade e o que a Bíblia apresenta para a gente é o contrário. Deus, por maior que seja, por mais soberano que Ele seja, por mais controle que Ele tenha de cada situação, em momento nenhum o Senhor nos desampara. Em momento nenhum Deus nos abandona ou nos deixa só. Pelo contrário, basta clamar para que Ele possa socorrer, para que Ele possa vir sobre a nossa vida, para que Ele possa ser o auxílio que nós precisamos para vencer as lutas e as batalhas. Veja, o texto vai terminar, que nós lemos, dizendo exatamente isso. O Senhor se indignou com o que estava acontecendo com Davi. O Senhor ficou indignado com o que estavam fazendo contra Davi. E eu lembro a vocês, Davi era alguém que foi escolhido por Deus. Davi era alguém que Deus tinha um propósito na sua vida. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, através da sua vida. Deus quer usar você, assim como usou Davi. E o Senhor não vai dormir enquanto os inimigos estiverem ao seu redor. Isso aqui não é uma mensagem, não é uma reflexão de prosperidade ou de centralidade do homem. Aqui é sobre a forma como Deus nos trata. Deus ama aqueles a quem o obedece. Deus age em favor daqueles que são fiéis a Ele, daqueles que buscam a Ele, daqueles que são servos dEle. Por isso, não duvide, não ache que Deus esqueceu de você. Nos dias difíceis, nos dias da angústia, clame ao Senhor. Clame ao Senhor que Ele virá sobre a sua vida com socorro. Clame a Deus que do céu Ele vai ouvir o seu clamor. Os ouvidos dEle continuam abertos para o seu clamor. E por isso Ele vai lhe socorrer. Ele será o seu auxílio. Lembre-se disso. Você só precisa perceber o quão dependente você é do Senhor. Você só precisa deixar de confiar na força das suas próprias mãos e crer em Deus, porque Ele é quem tem o socorro. Ele é quem é a sua força. Não é você que é capaz, é Deus. Deus é quem é capaz de fazer aquilo que você não consegue fazer. Por isso, descanse no Senhor, confie nele, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Descanse em Deus. E quando precisar, clame. Clame que o Senhor te ouvirá. Clame que o Senhor virá sobre a tua vida com socorro. Vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que nos dê essa certeza. Ore nesse sentido. Peça a Deus que traga ao seu coração a certeza do seu cuidado. E se você tiver que clamar, clame também nesse momento ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos começar agradecendo ao Senhor, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que está sempre do teu trono, no seu lugar de honra. Mas não, ó Deus, esquece em momento nenhum de nós, ó Deus. Mesmo de lá o Senhor está nos vendo, mesmo de lá o Senhor está disposto a nos socorrer. Como o salmista Davi aqui escreveu esse salmo tão belo, reconhecendo a grandeza, que o Senhor era a fortaleza, que o Senhor era o rochedo, que o Senhor era a salvação, nós queremos aqui dizer também ao Senhor, reconhecemos, ó Deus, que Tu és a nossa força, reconhecemos, ó Deus, que Tu és a nossa rocha, reconhecemos que Tu és a nossa salvação, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Por isso, Deus,
queremos pedir ao Senhor que produza em nosso coração a certeza do cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Que o Senhor produza no coração desse irmão, dessa irmã que nos ouve aqui, a certeza que o Senhor tem cuidado dele ou dela, Pai. Não deixe com que as dificuldades da vida mudem a nossa percepção sobre o Senhor. Não deixe que as dificuldades da vida nos façam achar que o Senhor nos abandonou, Deus. Não permita com que as dificuldades nos distanciem da nossa comunhão com o Senhor ou afete a nossa fidelidade ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Pedimos ao Senhor que produza em nosso coração essa certeza. Também, ó Deus, queremos aqui clamar ao Senhor. Clamar para que o Senhor, de fato, venha sobre a nossa vida com auxílio. Que o Senhor venha sobre a nossa vida com um socorro quando precisarmos, ó Deus. Com certeza, durante o nosso dia, durante a nossa vida, existem muitas lutas, muitas batalhas que nos fazem, ó Deus, perceber que precisamos do Senhor. Por isso, Deus, nos dá a certeza do cuidado do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Abençoe o nosso dia, abençoe esse irmão, abençoe essa irmã que está conosco. Que o Senhor permaneça sobre a nossa vida, Pai. É assim que nós oramos, agradecidos e confiados ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz do Senhor. E eu quero que você escute essa música agora que eu vou colocar para você. Clame a Deus. Lembre disso. Deus te abençoe. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que eu não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Esse nome toda língua confessará. Céus e terra se prostram pra te adorar. O presente que Deus enviou pra cada um de nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar.